Ok, pessoal. Boa tarde, boa reunião. Muito boa tarde a todos. Uma boa terça-feira aí, semana começando, depois de um feriado na segunda. Que todos estejam começando aí com as baterias recarregadas para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de realizações aí no serviço público. Hoje a gente tem o nosso quarto encontro do Bate-Papo Conecta a Gente, com dois convidados muito especiais, o Maurício e a Renata. Daqui a pouquinho eu dou o currículo deles, falo aqui rapidamente a mini bio deles, mas a gente queria desde já agradecer a participação deles, a disponibilidade em conversar conosco hoje. Vocês sabem, essa série aí de bate-papos é uma série que a gente trouxe para a administração, para que a gente reflita sobre os temas relacionados à gestão de pessoas, para que seja mais um momento em que todos os servidores, todos os profissionais que trabalham nessa área dentro da administração pública federal possam fazer uma reflexão a respeito dos grandes temas que tocam a gestão de pessoas e que impactam no nosso dia a dia, né, que fazem a diferença do nosso dia a dia. Então, a gente muito feliz está recebendo aqui o Maurício e a Renata para esse bate-papo. Vou falar aqui rapidamente o currículo deles, e aí já passo a palavra, como a gente costuma fazer aí nesse bate-bola, para a Flávia, e aí a Flávia dá as boas-vindas também, e já inicia aí a nossa conversa com o Maurício e com a Renata. Então, o Maurício ele é formado em administração de empresas pela GV, com MBA no MIT, atuou em empresas globais como a BCG, a Bain, Google e Telefônica. Criou a Talent Academy para ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho, transformando as organizações. E o seu propósito é ter uma vida plena, construindo uma família unida, deixando um legado em favor de um mundo mais próspero e colaborativo. E a Renata Betti é jornalista, publicitária e cofundadora da Talent Academy, startup de People Analytics e Employee Experience, residente no Cubo do Itaú, lá em São Paulo. Iniciou sua carreira na Endeavor, né? Trabalhou como repórter da área na editora Abril e na TV Globo durante 10 anos e foi correspondente da Globo News no Vale do Silício, na Califórnia. No início de 2018, ao lado do seu sócio Maurício, decidiu criar uma plataforma de gestão e desenvolvimento de pessoas para ajudar a transformar a cultura das organizações, aumentando o engajamento e conexão das pessoas com o trabalho. Bom, o tema não podia ser mais importante a gente falar de gestão de pessoas e propósito, e com essa experiência e com esse projeto que o Maurício e a Renata estão tocando, eu tenho certeza que vai ser um papo super rico e super valioso para a gente aqui na administração pública federal. Renata e Maurício, obrigado novamente pela possibilidade de estar conversando com vocês hoje. Eu passo a palavra para a Flávia para ela fazer mais algumas observações iniciais e a gente já começar a nossa conversa, especialmente ouvi-los. Obrigada, Wagner. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos convidados, o Maurício e a Renata. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa série. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito agradável e super rico para a gente conversar sobre esse tema que, como o secretário falou, sem dúvida é importantíssimo em todos os momentos. Eu queria, primeiro de tudo, chamar aqui os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, para fazerem um check-in no QR Code que aparece embaixo da tela de vocês na transmissão, para que a gente possa, novamente, né, saber quem são as pessoas que estão acessando esse conteúdo, ouvir e nos conectarmos com vocês para termos feedback, sugestões até de assuntos e temas para os próximos bate-papos. Também queria deixar aqui um registro, né, que todo mundo que estiver assistindo pode fazer perguntas pelo chat do YouTube, e as perguntas que a gente for trazendo para a seleção, na segunda parte do bate-papo a gente vai colocar para os nossos convidados responderem. Então, na primeira parte, eles vão fazer uma breve apresentação e depois a gente parte para as perguntas e respostas. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Vou passar a palavra para o Maurício para que ele possa, então, começar com a sua apresentação. Maurício, a bola está com você. Obrigado, Flávia. Obrigado, Wagner. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, esse é um tema super importante, né, porque a gente está falando de algo que é um problema global.
É um problema, a falta de propósito é um problema em todas as organizações, em todos os setores e em todo o mundo. A gente vai mostrar aqui dados, né, sobre a nossa base de mais de 20 mil pessoas aí que já responderam às nossas pesquisas, os nossos testes de autoconhecimento, e vai mostrar para vocês em primeira mão o que realmente motiva as pessoas no trabalho. E, bom, a gente vai contar um pouquinho da nossa história também. Eu vou contar um pouquinho da minha carreira e a Renata vai contar da dela. Como vocês viram, eu já trabalhei em diferentes organizações, né? Eu já trabalhei para consultorias estratégicas, eu já trabalhei para empresas super tradicionais, eu trabalhei para empresas super inovadoras, como o Google, e o que eu vi ao longo da minha carreira, né, ao longo de mais de 10 anos aí de experiência profissional, é que as pessoas não estavam felizes no trabalho, as pessoas não estão felizes no trabalho. E tem uma desconexão entre a cultura da organização e as pessoas que trabalham na organização, o propósito delas, as pessoas não se sentem conectadas com o seu propósito. E esse é um problema realmente que está predominando, né, em todas as organizações, e a gente criou a Talent Academy para ajudar as pessoas a realizarem o seu propósito, a sentirem conexão com o trabalho, a conseguirem colocar em prática realmente o seu propósito, algo que traz um sentimento de plenitude, de autorrealização na vida delas. E então é isso, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo da apresentação. Obrigado pelo convite. A Renata vai falar agora. É um prazer, viu, estar aqui hoje, especialmente falando para esse público dos servidores, que eu sei o quanto é importante para o nosso país essa força, né, de trabalho, e muitas vezes até fora, né, de quem não trabalha para o governo, acaba nem tendo tanto contato mesmo, e conhecendo a realidade dos servidores. Então, é um prazer de verdade a gente estar próximo aqui e poder dividir um pouco do nosso mundo, né, de startup e tecnologia com todos vocês hoje. E como o Wagner falou, eu trabalhei como jornalista durante 10 anos, antes de virar empreendedora, ao lado do Maurício, e a maior parte desse tempo foi cobrindo essa área de economia, negócios, inovação. A minha experiência no Vale do Silício foi muito rica para entender por que lá muitas empresas conseguem ter essa cultura inspiradora, que engaja, independente se é uma organização do setor privado ou público, né? A gente consegue, talvez, lá servir quase que um laboratório, eu acho, para o resto do mundo, né? Do que funciona e como, de fato, engajar as pessoas. Então, muito do que eu vi lá, aliado à experiência do Maurício, dentro de empresas, como ele falou, inovadoras também, ou não, ou mais tradicionais, mas toda a nossa experiência foi muito importante para a gente construir uma plataforma e conseguir, de alguma forma, ajudar as pessoas a encontrar uma solução, né, para tangibilizar algo que parece um pouco etéreo quando a gente fala de propósito. Então, para começar a apresentação, acho que o Maurício vai dividir a tela com vocês. Eu até queria contar uma história real para talvez aterrissar um pouco o que significa ter propósito no trabalho, né? Quando a gente fala o que é ter propósito, e às vezes o propósito já é uma palavra que está sendo tão falada nos últimos tempos, que as pessoas acabam entendendo de fato o que a gente quer dizer com isso, o que significa você ter uma gestão de pessoas com propósito, ou você conectar o propósito dos colaboradores de uma organização ao trabalho deles, né? Então eu vou contar para vocês a história do Kennedy, presidente dos Estados Unidos nos anos 60, quando ele foi fazer uma visita ao Centro Espacial da NASA, com toda a delegação, jornalistas, vários políticos. O grupo foi conhecer, né, esse grupo de políticos foi conhecer o grupo de cientistas e astronautas que iam levar o homem à Lua. Era o momento, né, que a Terra, todo mundo estava ansiando por algo tão grandioso que era a chegada do homem à Lua. E quando o Kennedy entrou no Centro Espacial, uma história que ficou muito conhecida depois, não sei se alguém aqui já ouviu essa história, porque é verídica, ele perguntou ali para o rapaz que estava no canto, que era o responsável pela limpeza do centro da NASA, o que ele fazia lá, né? Qual que era o papel dele ali dentro. E a resposta dele foi emblemática, né? Foi, senhor presidente, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Ele era o rapaz da limpeza da NASA, mas ele fazia parte do time que, de fato, colocou o homem na Lua. E ele é assim que ele se enxergava. Ele, independente da função dele, da área ali dentro,
ele entendia o propósito, né? Que é algo muito grandioso, é algo maior, é o todo. Por que aquela organização existe? E isso é algo, assim, extremamente valioso, né? Essa lição, porque quando a gente começa o nosso trabalho, explica para as pessoas e mostra para as pessoas qual é o propósito daquele lugar que elas trabalham e qual é o seu propósito lá dentro, e a gente consegue fazer essa conexão através de dados, né, através de autoconhecimento, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Tem inúmeras formas disso acontecer. O primeiro passo é a gente se conhecer, né, entender o que você pode contribuir naquela organização, mas entender o todo também é extremamente importante. Entender qual é o impacto que você, no time como um todo, está causando na sociedade e no mundo. E aí sim muda completamente a sua forma de se relacionar com o trabalho. Então, essa história eu queria trazer para vocês hoje para mostrar a importância da gente entender o propósito da organização que a gente trabalha. Maurício, pode seguir aí. Oi, pessoal. Agora eu vou contar um segundo case, que é o case da Boeing. A Boeing, que é uma empresa do setor aéreo, ela foi a primeira empresa do mundo a lançar um avião jumbo, que é aquele avião de 2 andares, lá nos anos 60. E esse case é muito emblemático porque ele mostra como a força de um propósito claro, definido e compartilhado com todo mundo pode realmente mobilizar as pessoas para atingir objetivos que parecem até inatingíveis. Grandiosos, né? Às vezes realizar mais do que as pessoas acreditavam ser possível. Quando eles colocaram esse projeto de criar o maior avião de transporte de passageiros do mundo, lá nos anos 60, eles criaram um propósito tão grande para as pessoas, eles criaram esse objetivo que era tão grandioso, que eles conseguiram realizar esse projeto em menos de 2 anos, em 16 meses, com um custo total de $1 bilhão na época, que hoje seria o equivalente a 7 bilhões de dólares. E foi uma iniciativa que mobilizou milhares de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de realizar algo transformador que ia realmente ser disruptivo para a humanidade. E esse avião foi tão bem sucedido que ele ficou mais de 30 anos sendo utilizado. Ele virou o principal, né, avião de grande porte do mundo. E depois de 30 anos, lá em 2011, eles fizeram a segunda versão do 747, desse avião de grande porte, que era o 787. Só que era só uma repaginação, né? Era uma modernização de algo que já havia sido feito. Então, eles não sentiam o mesmo propósito, eles não tinham mais aquele sentimento de vamos realizar algo que vai ser disruptivo, que vai mudar a sociedade. E quanto tempo levou essa segunda versão, que era um upgrade da primeira versão? 6 anos e ao custo de 32 bilhões de dólares. Ou seja, as pessoas demoraram muito mais tempo e se levou muito mais recursos, se gastou muito mais recursos para fazer uma segunda versão desse avião. E isso mostra que quando as pessoas veem um propósito, quando elas veem algo grandioso que elas estão realizando, elas conseguem fazer coisas de forma muito melhor, com muito menos recursos. E isso vale para todas as organizações. E qual que é o problema, então, que a gente percebe de forma geral, né, que é um problema que está na sociedade de forma geral? Que as pessoas não estão realizadas, não estão engajadas, não estão felizes no trabalho. Esse estudo da Gallup, lá de 2018, mostra que 87% das pessoas estão desengajadas no trabalho. Quase 9 em cada 10 pessoas não se sente engajada, não se sente realizada no trabalho. E por que acontece isso? Porque as pessoas não sentem mais propósito, eles não percebem mais a conexão do trabalho delas com o que faz sentido para elas, com o que traz esse sentimento de autorrealização. Então, pensando nesse problema, a gente partiu da teoria do Golden Circle, do Círculo Dourado, do Simon Sinek. O Simon Sinek é um dos principais gurus de liderança do mundo. Em 2009, ele fez um TED Talk que realmente foi um dos maiores TED Talks que a gente já viu, com mais engajamento, com mais repercussão, que fala como grandes líderes inspiram a ação, como grandes líderes inspiram seus times e os seus colaboradores, parceiros e clientes. Eles inspiram as pessoas a partir do porquê. Eles comunicam tudo que eles fazem, o jeito que eles pensam, o jeito que eles se comunicam,
foca em primeiro lugar, no porquê. Por que aquela organização existe? Por que aquele trabalho deve ser realizado? E depois eles falam sobre o como as coisas devem ser feitas e onde eles querem chegar, o que deve ser feito. Então, ele fala do porquê, do como e do o quê. E ele mostrou que as organizações e os líderes que têm mais sucesso no longo prazo são aqueles que inspiram seus colaboradores, parceiros e clientes a partir do seu propósito, ou seja, o porquê da sua existência. E é exatamente isso que a gente acredita e que a gente usou como base para construir a nossa plataforma de autoconhecimento. Agora a Renata vai contar um pouquinho da metodologia em si, do Ikigai, que é uma das nossas bases teóricas. Porque a gente, né, quando a gente começou, a gente falou, bom, como que a gente, então, inicia essa jornada, né? A gente sabe que o primeiro passo para a gente se desenvolver e fazer a conexão das pessoas com o trabalho é o autoconhecimento, é entender o indivíduo. Então, a gente foi buscar uma teoria que é super consolidada, né? Na verdade, o Ikigai, caso, né, alguém já conheça, significa vida com sentido. É um conhecimento japonês milenar, tá? Que junta 4 dimensões. Eles foram estudar na ilha de Okinawa, no Japão, por que as pessoas lá tinham vidas tão longevas e plenas e entenderam exatamente isso. Que essas pessoas, elas uniam 4 pilares essenciais na vida para encontrar o seu próprio Ikigai, que é a sua paixão, primeiro eu vou começar aquilo que você faz bem, o seu talento, tá? Aqui é a nossa base de inspiração, depois a gente mostra a nossa adaptação, que eu já tenho na cabeça o nosso diagrama, mas este original estudou então o que as pessoas tinham ali em comum, que é os talentos delas, o que elas fazem muito bem, com o que elas amam fazer, né? Elas têm prazer, quais atividades elas de fato têm prazer em fazer, aquilo que o mundo precisa, de alguma forma, elas acham e gostariam de contribuir a alguns problemas ou causas do mundo, e o que pagam para você fazer, como você gera valor com aquilo, né? A união dessas 4 dimensões é o Ikigai, que na nossa, né, visão, a gente transformou isso numa ferramenta possível de medir o Ikigai das pessoas, que é essa versão que o Maurício está mostrando, que é o assessment do propósito baseado no Ikigai, que une o talento das pessoas. A gente usou a teoria de um dos pais da psicologia, que é o Jung, que fala que as pessoas são divididas em alguns quadrantes, né? São 16 possibilidades de perfis psicológicos que a gente pode ter. Então, para descobrir os nossos talentos, a gente fez uma adaptação, uma releitura da teoria do Jung e dividiu, né, essa parte da nossa ferramenta na avaliação mesmo, para entender se as pessoas têm um perfil mais extrovertido ou introspectivo, mais intuitivo ou mais sensorial, que são pessoas que mais pragmáticas, né, que usam mais dados, por exemplo, na hora de absorver a informação, ou pessoas racionais, emocionais, ou por fim, pessoas autodisciplinadas ou pessoas multifocadas. Essa parte do teste, então, a gente foca no perfil das pessoas e não tem certo ou errado, é simplesmente o perfil daquela pessoa, e a gente mostra como aquele perfil pode contribuir dentro de uma organização. Tá bom? E que a pessoa entenda que tudo bem ela ter aquela característica, que ela não precisa ter outra característica. Nós temos as nossas características e os nossos talentos. Aí, na segunda etapa do que a gente ama fazer, a gente tem essa teoria do Edgar Schein, que são as âncoras de carreira, né? Todo mundo é um outro fera da psicologia que acredita que todo mundo dentro do mundo corporativo ou no mercado de trabalho, independente do setor que a pessoa atue, as pessoas têm 10 grandes drivers, né? 10 grandes possibilidades de motivadores. Então, nesse caso, a gente entende isso, né? Se a pessoa é movida a desafio, a especialização, a conquista, a equilíbrio de vida, a propósito. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, como o Maurício falou, o resultado da nossa base inteira, de quais são hoje os drivers da população brasileira, de acordo com a nossa ferramenta. Depois, na terceira etapa, para entender quais problemas do mundo as pessoas se preocupam, a gente pegou as ODSs da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São 17 grandes objetivos que a ONU colocou como prioridade até 2030. E a gente condensou em 10 áreas, que alguns são dentro do mesmo chapéu, e a gente provoca essa reflexão.
para todas as pessoas que fazem essa ferramenta. Quais são as causas? E isso não precisa fazer a nossa ferramenta não, tá, gente? Eu provoco a reflexão aqui que vocês façam também, independente de usar ou não uma ferramenta de apoio. Quais são os problemas do mundo que te incomodam? Porque tem gente que passa a vida inteira e nunca para de fato para pensar qual problema me incomoda? É sustentabilidade que me incomoda, que eu gostaria de contribuir? É a desigualdade? É diversidade? É prosperidade? Eu quero mais prosperidade na economia, mais geração de emprego? Enfim, a gente acha muito importante, tá? E isso até baseado nessa teoria, né, do Ikigai, que prova que você, no final da sua vida, tem uma vida mais plena e realizada, quando você de fato entende que qual o seu papel ali aqui no mundo, né? O que você gostaria de alguma forma de contribuir? Então a gente provoca essa reflexão. E por fim, como a pessoa pode gerar mais valor, a gente entende a dominância cerebral da pessoa. Ou seja, a gente entende se a pessoa tem um perfil mais analítico, se ela é muito boa de análise, ou se ela é mais criativa, né? Ela tem mais uma visão estratégica, ou se a pessoa é boa de execução, é uma pessoa que é aquela missão dada e missão cumprida, né? Ou se é uma pessoa boa de relacionamento. E a gente mostra também que é muito importante ter pessoas com cada um desses perfis dentro das organizações. Porque se você tem uma organização inteira só com pessoas analíticas e ninguém que é bom de execução, também não vai ser bacana. Ou só pessoas que são boas de execução e não são boas de análise. Então, a gente começa a mostrar e quebrar esses paradigmas que talvez ainda aconteçam em alguns lugares, de que só esse perfil dá certo aqui dentro. A gente precisa ter gente só com um perfil. E, na verdade, não. Um time de alta performance, geralmente, tem uma pessoa com cada uma dessas dominâncias que eu falei. A pessoa boa de análise, com a boa de estratégia, criativa, a boa de execução e a boa de relacionamento, que vai facilitar a comunicação entre todos. Tá bom? Agora, eu acho que esse é o meu propósito, né? Sim, o Maurício trouxe aqui o meu propósito para mostrar para vocês como sai o resultado. Vocês todos, inclusive, receberam, a gente disponibilizou para todo mundo que está participando aqui do evento, do bate-papo, o acesso à nossa plataforma, para vocês conhecerem o seu propósito. É uma experiência de 20 minutos. E eu trouxe o meu para vocês entenderem como é que sai o resultado. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa otimista, empática e versátil e tenho uma ótima capacidade de relacionamento. O que mais me motiva é provocar transformação positiva, atuar com autonomia e criar soluções novas para impactar as pessoas em prol de um mundo mais inclusivo e evoluído. E eu acho que agora, com a Talent Academy, eu consegui unir as 4 áreas do meu Ikigai mesmo, que são os meus talentos, com o que me motiva, com o impacto que eu quero causar no mundo e também com o meu potencial. Tá? A minha potência. No resultado completo, se vocês fizerem, também tem quantitativo, em números mesmo, né? Em porcentagem, quanto vocês têm de cada dimensão. Eu acho que o meu eu só trouxe essa parte qualitativa. E tem a descrição de cada pétala aqui, que a gente chama da nossa flor do Ikigai, né? Do talento, da motivação, do impacto e da potência. Mas o próximo slide eu acho que já é com você, né, Maurício? Sim. Agora eu estou mostrando os dados da nossa base inteira de mais de 12 mil pessoas que responderam, né, o nosso assessment do propósito, sobre o que realmente motiva as pessoas, o que faz os olhos das pessoas brilhar no dia a dia. E olha que interessante, isso aqui está super alinhado com as teorias mais modernas de gestão de pessoas, que mostra que o que mais motiva as pessoas no dia a dia são aquelas motivações intrínsecas. O que quer dizer intrínseco? Que é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, em primeiro lugar, na nossa base inteira, desafio. As pessoas que são movidas a desafio são aquelas pessoas que querem ver superar metas desafiadoras, superar um objetivo desafiador, conseguir evoluir constantemente, né, aprender constantemente e testar os seus limites. Então, esse é o primeiro driver da nossa base inteira de mais de 12 mil pessoas. Em segundo lugar, é o driver autonomia, que tem a ver com ser protagonista do seu destino, você ter autonomia para poder tomar decisões no dia a dia, para poder decidir a melhor forma de executar uma tarefa, um trabalho, sem alguém necessariamente ficar lá microgerenciando você no dia a dia. Em terceiro lugar, propósito, que é justamente o que a gente está falando, de ver o propósito maior do seu trabalho, ver o impacto que o seu trabalho tem no dia a dia, nas pessoas, na sociedade, na organização. Então, os 3 drivers dominantes da nossa base são desafio, autonomia e propósito. E isso está super em linha, por exemplo, com grandes autores como Daniel Pink, que escreveu aquele livro Motivação 3.0, e ele fala que realmente os fatores motivacionais mais poderosos
que motivam as pessoas por mais tempo são esses 3. Ele chama de maestria, que é muito parecido com desafio, autonomia e propósito. E outra coisa que é legal mencionar é que os desafios mais ligados com conquista financeira, material, com estabilidade, previsibilidade, são os drivers menos importantes para as pessoas atualmente. E isso mostra que as pessoas realmente querem ver o sentido maior do trabalho delas, querem ter autonomia, ser protagonistas para realizar aquilo que elas acreditam que deve ser feito e querem evoluir constantemente, querem ter desafios cada vez maiores e superar grandes barreiras aí para alcançar os objetivos, os seus objetivos pessoais e os objetivos da organização, tá? E o outro slide que a gente tem aqui, que eu acho que é super legal, é o do impacto, que é o impacto que as pessoas querem ter no mundo. Essa ferramenta, que foi inspirada nas ODS da ONU, mostra quais causas as pessoas mais gostariam de contribuir, quais as causas com as quais elas mais se preocupam e querem, de alguma forma, contribuir no dia a dia. E as 2 causas prioritárias na nossa base são igualdade social e educação, que justamente são 2 dos principais temas que a gente tem no Brasil, né? 2 das principais causas que a gente deveria realmente se preocupar em evoluir como sociedade. Essa ferramenta aqui da parte do impacto é a que tem mais correlação com o contexto em que a gente está inserido. A gente tem clientes de outros países, né, que a gente vê que está diretamente atrelado ao contexto social e econômico daquele país. E na nossa base, no Brasil, claramente igualdade social e educação são as 2 causas principais, os impactos que as pessoas mais gostariam de ter no mundo e na sociedade de forma geral. E a gente trouxe também algumas referências que a gente acha que são super importantes para ajudar vocês nessa reflexão, né, de como engajar as pessoas pelo propósito, pelos seus drivers, né, pelos seus fatores motivacionais. Então, a gente trouxe aqui como referência o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é aquele guru que a gente mencionou no começo. O Motivação 3.0, que é esse livro do Daniel Pink, que fala sobre fatores motivacionais e o que mais motiva as pessoas no longo prazo. A gente trouxe o Ikigai, que é o livro que fala sobre essa metodologia, esse conceito milenar lá do Japão e como isso proporciona uma vida mais longa e feliz. E trouxe esse Liderança e Propósito, do Fred Kaufman, que fala sobre o papel do líder em criar significado real no trabalho e ajudar as pessoas a verem o propósito maior do que elas fazem no dia a dia. Tá bom? E agora a gente tem algumas perguntas para reflexão, a gente vai continuar a conversa com vocês, com a Flávia e com o Wagner, mas a gente gostaria que vocês refletissem, com base em tudo que a gente falou e com base no que vocês continuarem a ler e pesquisar sobre o tema. Vocês conhecem bem o seu propósito? Vocês estão conseguindo colocar esse propósito em prática no dia a dia? E o que vocês vão fazer diferente a partir de hoje? Com base no que a gente falou, o que vocês podem fazer diferente para sentir esse propósito, para entender claramente, ver claramente o impacto do trabalho de vocês no dia a dia, tá? E como organização, né, a gente também acredita que vocês têm um impacto gigantesco na sociedade, né? O governo é o principal agente da mudança de uma sociedade. Então, como que vocês podem ter uma sociedade mais evoluída, com mais educação, com mais prosperidade? Então, a gente trouxe essas perguntas aqui para a gente refletir juntos e continuar esse processo aí de transformação, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A última frase que a gente trouxe aqui é uma frase do Mark Twain, que fala que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia em que a gente nasce e o dia em que a gente descobre por quê. E é isso que a gente gostaria de deixar com vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, aqui foi a nossa apresentação inicial, né? Nesses 30 minutos, como a gente combinou. E eu acho que agora o objetivo é vocês também participarem, né? Desse bate-papo. Sem dúvida. Primeiro, muito obrigado. É muito bacana a apresentação, o projeto de vocês. Assim, cada vez mais a gente tem
isso presente, né, de como é importante o propósito, como é importante a gente buscar mais do que simplesmente segurança ou remuneração. Às vezes até a gente percebe, né, que algumas pessoas procuram isso e, sem dúvida, né, segurança, remuneração é importante na nossa rotina, no dia a dia, para a nossa família, enfim, mas ele não é suficiente. E aí você vê muitas vezes pessoas que têm uma boa posição, que têm uma boa remuneração, e aí você vai ver essa pessoa está frustrada. Ela está muitas vezes com problema de depressão, ela está desmotivada, e aí a pergunta que vem no primeiro momento é por que essa pessoa tá assim, né? Já que ela tem uma boa posição, ela está com uma remuneração boa, muitas vezes melhor que a maioria das pessoas que estão à volta dela, no entanto ela não está se sentindo realizada, ela não está se sentindo feliz. E aí vem os pontos que vocês trouxeram aqui, né? Vem essas questões relacionadas a propósito, relacionadas a como você faz a diferença, o que te toca, o que faz a diferença para você, né? Não só o que faz a diferença para os outros, mas o que faz a diferença para você, né? E eu acho que um ponto que vocês tocaram também que é muito importante, que é o autoconhecimento, que não é algo simples também, não é algo singelo de você se autoconhecer de verdade, né? O ideal da vida autoexaminada, que é um ideal grego, é algo nem sempre fácil de se fazer, mas fundamental para a gente ter realização e felicidade, né, nas nossas vidas, né? Então, a minha primeira pergunta é nesse sentido, assim, como vocês enxergam essas situações, né, em que você tem pessoas que aparentemente têm o emprego dos sonhos e, no entanto, na visão delas, no momento delas, elas não se sentem dessa forma, né? Elas se sentem frustradas, desmotivadas, e aí, claro, aí uma parte da resposta vocês já deram aqui, do conceito que vocês trouxeram, mas especialmente para essas pessoas, né? Como elas podem se autoconhecer e se autoajudar, e também a organização buscar e dar as condições para que essas pessoas se realizem, se motivem e se tornem mais felizes. Posso responder, Maurício? Quer falar? Pode ir, eu complemento. Tá bom, eu acho que essa é a pergunta, Wagner, de $1 milhão, né, que todo mundo quer responder, porque é exatamente isso. Aquela pesquisa da Gallup que a gente mostrou de 2018 foi refeita em 2019, eles fazem todo ano, tá? A Gallup é uma organização global, né, que estuda esse mercado de trabalho. E em 2019 o dado se repetiu, 87% em 2018, 85% em 2019 das pessoas no mundo se dizem desengajadas, e sem dúvida esse desengajamento acaba tendo essas consequências que você falou, às vezes até na própria saúde da pessoa. Uma relação negativa com o trabalho, sem dúvida nenhuma, tem um impacto na saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? E a gente se preocupa muito com isso. Então, o nosso objetivo mesmo foi encontrar uma solução, e é isso que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos, para fazer com que as pessoas elas tenham uma relação mais positiva com o trabalho. Os sentimentos, quando a gente está constantemente sob estresse ou competindo, em vez de ter o sentimento de colaboração, dentro de uma organização que estimula, por exemplo, a competição interna, a gente percebe que esses sentimentos negativos impactam diretamente na saúde das pessoas. O estresse, ele não foi feito para ser vivido o tempo todo pelo ser humano. Se a gente for voltar lá na pré-história, o estresse era para ser um estado de alerta quando você precisava sobreviver, né? Só que o mundo hoje que a gente vive do trabalho, ele faz com que a gente viva constantemente sob estresse, que a gente acabe tendo, sim, competição interna dentro das organizações, quando o objetivo deveria ser o contrário, deveria ser um sentimento de colaboração, que as pessoas juntas vão realizar algo grandioso, e não indivíduo, né, metas individuais ou celebrações individuais, conquistas individuais, que vão despertar esses sentimentos negativos. Então, tudo que a gente faz é pensando como a gente pode sempre despertar sentimentos positivos e parar com que as pessoas acumulem esses sentimentos negativos que acabam, obviamente, prejudicando a nossa vida e fazendo a gente desenvolver lá na frente depressão, ou crise de ansiedade, ou burnout, ou até um câncer. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o primeiro passo é entender como despertar sentimentos positivos entre as pessoas. E sim, né, e esse sentimento de trabalho em equipe, como eu falei, colaboração, ver o que o outro tem de melhor e não o que tem de pior,
E sentimentos tóxicos e negativos têm que ser evitados. Inclusive, tem um professor de Stanford que estuda o mercado de trabalho. Eu participei, ele veio ao Brasil no final do ano. Eu recomendo. Ele tem já 5 ou 6 best-sellers que fala só sobre esse tema. Se vocês se interessarem, ele chama Jeffrey Pfeffer. Pfeffer é com PF, P-F-E-F-F-E-R. E o professor Pfeffer, ele fala exatamente isso, que quando, né, o mundo do trabalho foi construído, depois da Revolução, desde a Revolução Industrial, mas principalmente depois das guerras, a base, né, dos valores da nossa sociedade estavam muito ligados ao pós-guerra, né? Então, por isso que tinha, assim, essa questão de competição, tinha essa competição de medo, né, no caso da morte mesmo, na época da guerra, eram os valores que a gente vivia naquele momento, só que hoje já não são mais os valores que a gente tem na sociedade. Então, hoje a gente precisa rever muito do que foi construído na maneira que a gente criou as nossas relações de trabalho, e ele acredita muito nisso, tá? Inclusive, ele defende, por exemplo, a terminação da demissão. Ele acha que não tem que ter demissão. Claro que no setor público a gente sabe que é diferente, mas ele é uma pessoa que defende que, por exemplo, os processos de demissão em massa, especialmente grandiosos, tem um impacto extremamente negativo para a saúde das pessoas. Enfim, ele é uma referência no nosso, acho que, trabalho de uma pessoa que já olha lá na frente, de maneiras de você resgatar sentimentos positivos e formas positivas das pessoas se relacionarem no trabalho. Eu só ia complementar a Renata, que foi perfeita a colocação dela, que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Se a gente descontar o tempo que a gente está dormindo, a gente passa a maior parte da nossa vida acordada no trabalho. Então, o trabalho tem que ser um lugar que causa sentimentos positivos, que traz realização, que traz esse sentimento de propósito, porque senão a vida realmente fica muito desagradável, a gente não consegue ter um prazer de viver. Aquela máxima, dinheiro não traz felicidade, parece às vezes óbvio, mas a gente esquece disso, né? A gente precisa lembrar o tempo inteiro, dinheiro é um meio, não é o fim. A gente está aqui na Terra para deixar um impacto, para deixar um legado, para contribuir de alguma forma para a humanidade. Então, às vezes, a gente precisa ter esses momentos na nossa vida para lembrar, para refletir mesmo. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui? Como a gente pode contribuir de forma positiva aí para a sociedade? E o primeiro passo para a mudança é o autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento sobre o que é importante para a gente, para cada um de nós, a gente consegue colocar isso em prática. Então, a gente sempre começa pelo autoconhecimento. Muito legal, obrigada, Maurício e Renata. Eu queria aproveitar o gancho para fazer um comentário, né, que veio aqui já no nosso chat, também uma pergunta da servidora Wilza Dias. Ela comenta, né, que foi muito interessante a abordagem que vocês trouxeram para o serviço público, que ela fez o teste e o resultado dela foi revelador, como ela fala. E aí ela faz uma pergunta, né, como que a gente resgata esse sentimento de pertencimento do servidor público, ou até mesmo do seu propósito, no cenário atual, em que a imagem do servidor público está tão desgastada perante a sociedade brasileira. E essa pergunta da Wilza é uma pergunta que me ocorre o tempo todo, assim, a gente fica sempre se perguntando o que a gente vai fazer pelo caminho A ou pelo caminho B, vai ajudar a gente a resgatar essa imagem? Porque essa é uma das coisas que está posta, né, como um desafio para o serviço público do futuro. Mas, enfim, queria passar a palavra aí para vocês ajudarem a gente a pensar juntos o que a gente pode fazer. Eu posso contar uma história? Eu adoro contar paralelos, né, traçar paralelos. Eu tive uma aula excelente, uma das aulas mais transformadoras da minha vida, foi durante o MBA, lá nos Estados Unidos, em que um professor, ele falou que tem 3 processos fundamentais para a mudança, em qualquer organização, em qualquer sociedade. O primeiro passo para a mudança é ter insatisfação com a situação atual. As pessoas têm que querer mudar, as pessoas têm que estar insatisfeitas com aquele contexto. O segundo passo para a mudança é ter uma visão de onde a gente quer chegar. Então, eu estou insatisfeito com aquela situação e eu sei onde eu quero chegar, qual que é o ideal que a gente está buscando. E o terceiro passo é o plano de ação. É um plano realmente detalhado de como a gente vai chegar lá, como a gente vai alcançar aquela visão. E não necessariamente esses 3 elementos têm que estar na mesma pessoa, no mesmo lugar, na mesma organização. Eles podem estar em lugares diferentes. Então, o paralelo que ele traçou é com o do movimento dos direitos civis lá nos Estados Unidos, né, da conscientização para
reduzir o racismo, para ter mais inclusão social. E ele mostrou que lá foram momentos diferentes que aconteceu isso. Primeiro foi o Malcolm X, que causou insatisfação com a situação atual, que mostrou que era inaceitável o jeito que se tratavam os negros na sociedade americana lá nos anos 60. O segundo foi o Martin Luther King, que trouxe a visão do futuro, do que deveria ser o propósito da sociedade. Com o discurso, eu tenho um sonho. Então, ele trouxe a visão de onde eles queriam chegar, onde eles desejavam chegar. E o terceiro lugar foi o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que criou as leis antirracismo, que criou as leis para a inclusão social, para promover a inclusão de todas as camadas da sociedade, de todos os grupos que representavam a sociedade americana. E isso ajudou a evoluir muito a sociedade. Claro que ainda tem muitos problemas, mas foi um passo de evolução, foi uma evolução que teve esses 3 momentos distintos. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse, entender, primeiro mostrar que existe uma insatisfação, e existe, a gente sabe disso, com a situação atual, existe esse sentimento de mudança. O segundo passo é ter uma visão de onde a gente quer chegar, como país, como sociedade, como governo, como servidores públicos, qual é o papel dos servidores públicos nessa mudança, e daí sim construir um plano de ação para todos os setores, para a gente alcançar a nossa visão de país e de sociedade. Achei perfeito esse Muito exemplo legal, que o Maurício trouxe. E se eu puder complementar, gente, agora pensando talvez em ações práticas no dia a dia para as pessoas, como a Ilza falou, né? Como despertar esse sentimento ou resgatar esse sentimento de orgulho dos servidores, né? No momento que ela coloca que as pessoas já têm a imagem mais desgastada nesse sentido. Eu acho que pensando em ações menores, que é possível de mudar a partir de amanhã, uma vez que você identificou que precisa mudar, por exemplo, o reconhecimento, geralmente, porque a gente também consegue avaliar, tá? Com os dados que a gente gera, a gente consegue avaliar, uma das ferramentas, as dimensões externas que fazem as pessoas serem ou não mais realizadas no trabalho, não só internas, né? O Ikigai é algo interno nosso, mas externamente a gente faz uma gestão da experiência das pessoas, e geralmente a nota mais baixa, isso no mundo corporativo tradicional, público ou privado, tá? Reconhecimento e justiça é a dimensão que as pessoas dão a nota mais baixa, porque as pessoas, no dia a dia, elas acabam não se sentindo tão reconhecidas e valorizadas no trabalho. E a gente percebe que, às vezes, é uma coisa parece tão simples de se mudar, e é fácil, e realmente tem um impacto absurdo no trabalho da pessoa. Um simples e-mail elogiando uma apresentação que alguém fez, ou alguma iniciativa que alguém tenha mudado para melhor, e recebeu um e-mail do chefe dela, do gestor, elogiando em público o que ela fez, ou elogiando a todos, ou só para ela mesma. Isso faz uma diferença tão grande, porque as pessoas precisam se sentir reconhecidas e valorizadas. Então, tem também quando a gente fala, né, do processo do autoconhecimento, e que legal, Ilza, que você fez o teste e gostou, fico muito legal, eu fico muito feliz, eu acho que é realmente uma oportunidade muito bacana que vocês todos estão tendo, porque esse processo do autoconhecimento, acho que como o Wagner falou no início, não é todo mundo que tem acesso, né? E é algo muito novo. Até pouco tempo atrás, falar, por exemplo, de terapia ou de análise, que é outra ferramenta muito importante para o nosso processo de autoconhecimento, existiu um preconceito enorme, uma resistência enorme de outras gerações. Como assim? Terapia? Não sou louco. Imagina, hoje a gente vê a terapia, né, e esses processos de análise, de autoconhecimento, como o principal recurso que a gente tem para ser um bom líder, para ser um bom gestor, né? Primeiro é conhecer a si mesmo, para depois conhecer as pessoas que a gente vai trabalhar. E entender como cada pessoa é diferente, e a gente vai se relacionar de uma forma diferente com cada pessoa ao nosso redor. Então, nesse processo de autoconhecimento, quem fizer, por exemplo, né, o assessment do Ikigai, que a gente disponibilizou aí gratuitamente, quem fizer e ter o resultado ali, sair o resultado, que, por exemplo, estou dando um exemplo, um dos seus drivers, o primeiro driver que te motiva é ter autonomia. Como que você vai buscar isso? Então, né, baseado nisso que o Maurício falou, bom, primeira coisa, eu preciso mudar. Vamos supor que você tem um chefe que não te dá autonomia.
Então, você vai conversar com ele, falar, olha, eu preciso de autonomia, não gosto de microgerenciamento. Isso a gente já viu acontecer em cliente nosso, tá? As pessoas trabalhavam juntas há 5 anos e o liderado fez o teste do lado do chefe dele e deu autonomia primeiro o drive dele. Daí ele virou pro chefe e falou, tá vendo, chefe? Eu preciso de autonomia, você fica aqui no meu pescoço o dia inteiro. Eu nunca vou ser produtivo assim, eu nunca vou ficar motivado assim. Então, às vezes, esse autoconhecimento é tão importante para as pessoas começarem a ter diálogos mais abertos e honestos, porque tudo bem a pessoa precisar de autonomia para trabalhar, contanto que ela entregue o resultado que foi pedido, né? Então, esse é o tipo de talvez, iniciativa pequena que você pode começar amanhã para mudar a dinâmica. Então, não tá legal do jeito que tá, então vamos entender por que não tá legal. O que eu posso mudar, né? O que me incomoda, ou o que eu sou bom que eu não estou explorando aqui dentro. Então, eu acho que a gente pode pensar também nisso, tá? Nos detalhes que a gente pode mudar desde já. Muito legal, e esse ponto que a Vilza trouxe é super importante, né? E é um grande desafio que a gente tem, porque de fato há essa percepção hoje, e é algo que precisa mudar, né? Eu entrei no serviço público porque entendia que era uma maneira extremamente potente de fazer a diferença, né? Como vocês falaram, o serviço público, a possibilidade que você tem, a oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente das pessoas que mais precisam, né, de um amparo, de um auxílio, é impressionante, assim. Então, eu entrei muito com esse espírito, mas tem isso, né? Muitas vezes não há esse reconhecimento, tanto internamente quanto externo, né? Eu falei já diversas vezes aqui, meu sonho é que o serviço público, o servidor público seja reconhecido tal qual acontece, por exemplo, na Inglaterra, né, onde o servidor público é visto com respeito, com admiração. Dizem, inclusive, que em apartamentos, prédios onde tem um servidor público até valoriza o prédio, porque há um sentimento de confiança, né, de valorização daquele profissional. Então, acho que esse é algo que a gente precisa perseguir, não é algo simples de fazer também, mas eu acho que começa com o reconhecimento interno, né? Começa com e a Renata trouxe esse ponto, e com o governo sendo capaz também de atender melhor a população, né? De fazer mais a diferença do que já faz, né? na vida das pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer também para vocês. A gente está falando de propósito, e lembrei de um livro que li um tempo atrás, Organizações Exponenciais, né, do cara da Singularity, e ele fala do propósito transformador massivo, né, do PTM, né, que é algo mais potente e inspirador do que o propósito, né? Ele traz como um conceito mais poderoso. E aí ele traz alguns exemplos, né, do Google, do TED, que vocês trouxeram até ali a figura de uma palestra do TED. Como vocês enxergam isso, né, esse conceito um pouquinho diferente do propósito, que ele vai nesse conteúdo mais inspirador, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? E aí também dentro de uma realidade aí de startups, de organizações exponenciais. Eu vou também dar um pitaco que a Renata complementa. A gente acredita que o propósito individual, ele é muito poderoso, né? Quando a pessoa tem um propósito, ela consegue realizar aquele propósito no dia a dia, ela já consegue fazer coisas grandiosas. Quando esse propósito é coletivo, quando uma organização inteira tem um propósito claro e compartilhado com as pessoas que compõem a organização, aí você pode mudar o mundo. Então, quando a gente fala do exemplo da NASA, quando a gente fala do exemplo da Boeing, a gente está falando um pouco desse propósito compartilhado, né? Desse propósito massivo transformador, que é realmente mobilizar um grupo de pessoas em torno de um ideal. Então, identificar uma causa, né, e mobilizar pessoas em torno daquela causa. E a gente acredita muito nisso, que o ideal, né, o mundo ideal, é um que a gente consiga conectar o propósito das pessoas com o propósito das organizações em que elas trabalham. E eu gosto também de falar de potencial humano, porque a gente, como pessoas, a gente tem um potencial incrível, né? Todos os seres humanos, todas as pessoas têm um potencial incrível, para o bem e para o mal. Se a gente conseguir canalizar esse potencial incrível
para o bem, para algo que seja positivo para a sociedade, a gente pode mudar o mundo. E é isso que a gente acredita que a gente está, de alguma forma, contribuindo, a identificar esse potencial, identificando o que as pessoas têm de melhor, empoderando as pessoas para transformar esse potencial em realidade, transformar isso em ação, em algo transformador, e alinhado, conectado com um propósito maior, que eu acho que está alinhado com o que você falou do propósito massivo transformador. Bom, sem falar que o efeito, né, gente, de algo, acho que coletivo, é muito mais poderoso mesmo. Qualquer coisa que a gente faça em grupo, eu acho que o impacto acaba sendo muito maior, né? Então, tem sim um efeito, eu acho, do coletivo muito grandioso, quando a gente faz algo e tem esse espírito, acho que, de construção coletiva. Eu queria emendar aqui uma pergunta. A gente tem mais 10 minutinhos, talvez não seja a última, talvez a gente vai ter tempo para fazer mais uma. Na visão de vocês, assim, tendo vivido todas essas experiências, construído a Talent Academy, já estão atendendo aí vários clientes de grande porte, pequeno porte aqui no Brasil. O que vocês poderiam dar, assim, de dicas para as pessoas que estão assistindo o nosso bate-papo e que são gestores de pessoas? Né, que tem uma equipe de liderados, como que nós, né, que estamos nas posições de liderança, podemos começar esses diálogos ou despertar as pessoas da nossa equipe para que elas busquem o autoconhecimento, o seu propósito, se encontrem. O que vocês dariam de dicas para as pessoas que estão nessa posição? Bom, posso começar, Maurício? Minha opinião? Eu acho que o primeiro ponto, tá, no papel do líder, o primeiro passo, talvez, é falar de si próprio. E a gente até fez um evento aqui muito rico sobre liderança com um líder do Hospital Sírio-Libanês, um dos líderes médicos, né? E ele falou algo brilhante, assim, sobre a importância da gente mostrar o nosso lado vulnerável, o nosso lado sombrio. Quando a gente muitas vezes está numa posição de liderança, a gente acaba focando apenas, né, ou só mostrando a nossa força, o nosso lado potente, e isso acaba criando uma barreira, um espaço muito grande entre as pessoas, né, e acaba distanciando as pessoas, e essa aproximação é muito importante. Você mostrar que você também tem seus problemas, que você também tem que melhorar alguns pontos e que ninguém é perfeito, na verdade, cria laços de confiança muito mais fortes. E a confiança, gente, é a base para qualquer relacionamento. Sem confiança, né, seja na vida pessoal ou profissional, as relações acabam sendo muito superficiais, né? E não tendo ali o principal ponto, que é você, quando a gente fala em construir algo junto, se você não tem confiança, não tem nada, né? Então, você, acho que como líder, se abrir e às vezes mostrar, por exemplo, agora, vocês tiveram acesso, a essa ferramenta de autoconhecimento, ou qualquer outra maneira, mas você, ou já tem o seu próprio autoconhecimento, mas simplesmente chegar lá no seu time e falar, gente, vamos conversar, olha, eu sou assim, eu tenho dificuldade, no meu caso, eu vou falar, Renata, eu tenho muita dificuldade de organização, né, de seguir processos. Eu sou uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, eu faço bem, eu consigo administrar e apagar incêndio o tempo todo, mas eu tenho uma dificuldade absurda de seguir processos, de me organizar, às vezes até questão de horário eu me perco. Então eu falo isso abertamente para o meu time. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês façam isso, que vocês criem processos para me ajudar, para a gente não se perder, para não perder o prazo das nossas entregas. Então, eu como líder sempre ter essa postura de eu também sou uma pessoa mais expansiva, então às vezes eu falo muito e eu acabo não dando tanto espaço para outras pessoas. Então eu sempre falo, gente, por favor, se eu estiver falando muito, me fala, eu paro de falar, eu fecho meu microfone, né? Porque agora é tudo online. Alguém me multa aqui se eu estiver falando muito, porque às vezes eu tenho essa dificuldade de querer falar muito e sou muito intensa e muito animada. Então, eu acho que a gente ter essa autoconsciência e o autoconhecimento, né, das nossas características, tanto boas quanto ruins, e a se abrir com o time, faz com que isso se replique, mude um mindset mesmo, de que a gente não precisa ser super poderoso e não ter defeito e afastar todo mundo da gente, entendeu? Essa é a minha dica primeira. Maurício deve ter mais.
É isso aí, excelente ponto da Renata. A outra dica que eu dou é mudar o mindset, mudar a mentalidade do papel do líder. Porque a gente, até recentemente, décadas, até atualmente, a gente sempre viveu numa sociedade de comando e controle, né? Em organizações de comando e controle, em que os líderes mandavam e os times obedeciam, né? Aquelas frases, quem pode mais manda, quem pode mais manda e os outros obedecem. Na verdade, gente, isso não funciona mais. Acabou essa sociedade, essa organização do comando e controle não funciona mais. Cada vez mais as pessoas têm que se autoliderar. As pessoas têm que ser protagonistas, porque os líderes não têm todas as respostas. A gente fala do mundo VUCA, né, o mundo que está em constante evolução, complexo, volátil. O que os líderes têm que fazer é empoderar as pessoas, é formar novos líderes, é preparar as pessoas para lidar com a mudança, com esse processo de mudança constante. Então, o líder tem que cada vez mais ser um líder inspirador, um líder que conhece o seu time, que se abre, né, como a Renata falou, que cria laços de confiança e que mostra também as suas vulnerabilidades. Não existe o líder perfeito. Todos se complementam e todos estão juntos para atingir os mesmos objetivos. Posso falar mais uma última coisa, gente? Que a gente não tocou ainda num ponto muito importante, que esse ano de pandemia fez a gente dar muito valor para uma característica específica nas pessoas, que é a adaptabilidade, né? É a inteligência adaptativa, que a gente fala, que é essa capacidade de você se adaptar e aceitar a mudança com mais facilidade. Então, como líder e como gestor, é muito importante também a gente perceber algumas competências, habilidades que as pessoas tenham, que não necessariamente são técnicas, mas que fazem uma diferença absurda no dia a dia. Então, por exemplo, esse ano a gente até tem uma ferramenta agora para medir o grau de adaptabilidade das pessoas e as competências ligadas à adaptabilidade, seja flexibilidade, seja comunicação, empatia. E eu acho que a gente valorizar por exemplo, numa situação de pandemia, que todo mundo teve que mudar suas rotinas, teve que trabalhar de casa, muitas vezes com o filho, que tem ali uma série de desafios para enfrentar, e continua entregando, aí, gente, é uma possibilidade até para os gestores encontrarem formas de valorizar, como eu falei, ou reconhecer essas pessoas, ver que tem outras habilidades que são fundamentais e às vezes até mais importante num contexto como esse que a gente vive hoje, do que às vezes um conhecimento técnico específico, né? Então, tem aí, acho que, várias formas da gente valorizar e apreciar as pessoas dos nossos times. Obrigada, gente. Foi muito rica essa resposta, eu adorei. Muito legal. Temos tempo para mais uma pergunta, acho que falta 2 minutinhos aqui. Queria só deixar, então, para as considerações finais de vocês, já que a gente está fechando aqui a nossa 1 horinha de bate-papo, reiterar o agradecimento, né, por vocês estarem aqui conversando com a gente. Temos grandes desafios na gestão de pessoas do serviço público, assim como qualquer organização tem, né, e cada vez mais essa área a gente tem batido nessa tecla, é fundamental para qualquer organização, né, e um dos pontos, inclusive, que a gente tem essa dificuldade de daqui a pouco ter um serviço público mais valorizado, mais reconhecido pela sociedade, passa também por uma visão histórica que se tem na gestão de pessoas do serviço público, de deixar essa área em segundo plano, de dar mais foco para o lado operacional dela e menos para o lado estratégico, menos para o lado de cuidar das pessoas. E isso é um dos grandes objetivos desde que a gente entrou aqui, de iniciar ou fortalecer esse processo de transformação para que a área de gestão de pessoas seja uma área cada vez mais estratégica, né, e que tenha esse olhar de pessoas mesmo, né, de gente, né? Então, papos como esse que a gente teve é muito importante, é fundamental para todos os gestores de pessoas do governo federal, e é um grupo aí que são mais de 15 mil pessoas, é um grupo enorme aí com os quais a gente está conversando. Então, obrigado, e aí deixo para as últimas considerações de vocês aí. Eu recebi uma mensagem, gente, falando que as pessoas estão pedindo o link do Assessment do Propósito que a gente disponibilizou para vocês. Só que eu não tenho como enviar aqui no chat, eu não sei como eu faria para as pessoas clicarem direto daqui, porque é do Teams no YouTube que a gente está, né, usando.
Aí, neste caso, tem outro caminho. Se vocês quiserem pedir depois de novo ou mandarem para as pessoas, tem um caminho também no site da Talent Academy. Quem entrar no site da Talent Academy, talentacademy.com.br, lá em cima tem uma área que a gente chama do usuário, para fazer o login, tá? Então, até vou ver aqui exatamente como é que a gente chama. Área do cliente chama. Lá no canto superior direito. Lá, se você nunca fez o nosso teste, o nosso assessment, é possível também entrar por ali, tá? E aí vai fazer o sign-in, você faz um cadastro e já recebe o seu teste na sua própria tela. Só não vai ser a mesma base, que a gente vai mostrar essa base, mas não tem problema. É o mesmo resultado e a pessoa vai ter acesso ao seu propósito, ao seu Ikigai, assim que terminar em 20 minutos, tá bom? Legal. Obrigada, Renata. A gente vai colocar também o link na descrição do vídeo lá no YouTube, depois quando o vídeo tiver para as pessoas assistirem. Então, também a gente vai ter esse canal por lá. Mas todos os caminhos vão levar você a Roma quando você fizer o seu teste. Maurício, eu não sei se você quer falar no final ou ao Japão. Melhor ainda, a ilha de Okinawa. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Realmente foi muito, muito rica a discussão. A gente podia ficar horas aqui falando sobre esse tema tão legal, né? Tão engajante. Mas muito obrigado mesmo e parabéns pela iniciativa. Legal. Maurício, Renata, de novo, muito obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos aí. Obrigado ao pessoal que nos assistiu, que vai assistir depois, quando a gente disponibilizar o bate-papo aí no YouTube. Brigadão e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Não deixem de compartilhar e divulgar o conteúdo se vocês estão gostando. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Adorei, pessoal. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.